Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na oficina do Excel e nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a automação de tarefas com macros no Excel. Quantas vezes por semana você tem perdido tempo formatando dados da mesma forma, aplicando as mesmas cores, formatando números e datas, seguindo a mesma sequência de tarefas repetitivas? Se você tem passado por isso, então este vídeo sobre automação de tarefas com macros é para você. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Eu tenho aqui na tela uma planilha formatada referente aos registros de vendas de uma loja e eu chamei de base de dados. Temos também a base de dados 2, base de dados 3 e a base de dados 4, que são planilhas desorganizadas, ou seja, bagunçadas e sem nenhuma formatação. Imagina se eu tivesse 100 planilhas como esta e eu tivesse que formatar os dados para alcançar este resultado em todas as planilhas. Então, a automação, na verdade, é fazer o Excel executar sozinho uma sequência de passos que você normalmente faria de forma manual e repetidamente. Basicamente, com recurso à gravação de macros, nós filmamos as nossas ações, formatamos os nossos dados, aplicamos os estilos e toda a sequência de ações que nós realizamos. Fazemos isto apenas uma vez e depois conseguimos executar com apenas um clique ou um atalho. Os benefícios disto é que nós ganhamos velocidade na medida em que realizamos tarefas de minutos em apenas alguns segundos. Nós também padronizamos, já que todas as planilhas ficam com a mesma cara, e evitamos alguns erros na formatação dos nossos dados ou na realização da nossa tarefa. Então, vamos formatar esta base de dados 2 com recurso a macro e depois vamos clicar só uma vez e formatamos a base de dados 3 e a base de dados 4. A primeira coisa que temos que fazer para gravar uma macro é habilitar aqui no menu a aba desenvolvedor. Se você não tem essa aba habilitada, não se preocupe. Clique com o botão direito do mouse aqui na sua faixa de opções. Clique nesta opção Customize the Ribbon, que quer dizer personalizar a faixa de opções. Aqui no lado direito, você pode ver que nós temos a lista das guias que aparecem aqui na faixa de opções. Temos aqui Insert, Home, por aí em diante. Então, se você não tem esta guia Develop selecionada, se a tua está desmarcada, seleciona e depois de selecionar, clique em OK. E se você fizer isso, vai observar que já tens aqui no menu a guia desenvolvedor habilitada. E agora vamos começar a gravar a nossa macro. Clica nesta guia Developer ou Desenvolvedor e aqui no grupo Code você pode ver em cima escrito Record Macro, que quer dizer gravar macro. Então clica neste botão. Nesta janelinha que abriu, vamos atribuir um nome para a nossa macro. Eu vou escrever Formatar Planilhas. Então este é o nome da nossa macro, Formatar Planilhas. Então, aqui embaixo, neste menu drop-down, nós temos 3 opções. A primeira opção, que é Personal Macro Worksheet, permite-nos armazenar a nossa macro numa pasta personalizada. E temos esta opção, que é New Workbook, que nos permite gravar a macro numa nova pasta de trabalho. E temos a terceira opção, This Workbook, que nos permite gravar esta macro na pasta atual de trabalho. Então, nós vamos clicar nesta opção porque nós queremos gravar neste documento que é a pasta atual de trabalho. Então, depois você clica em OK. E feito isto, a nossa macro já está a ser gravada. Como eu sei que a macro já está a ser gravada? Se for a observar no grupo Code, este botão anteriormente vinha escrito Record Macro, gravar macro, mas agora vem escrito Stop Recording, quer dizer parar a gravação, o que quer dizer que a nossa macro já está a ser gravada. De seguida, nós vamos realizar a sequência de ações para serem gravadas que nós queremos que a macro execute. Então, primeiro vamos transformar o nosso intervalo de dados em tabela. Pressione Ctrl T. Nessa janela, selecione esta opção My Table has a Header, minha tabela tem cabeçalho, e clica em OK. E assim já transformamos o nosso intervalo de dados em tabela. De seguida, vamos selecionar a coluna A, data da venda, e vamos ao menu. Clicamos em Home e formatamos como data. Aqui no grupo Number, selecionamos Short Date, que é data abreviada.
Depois, vamos também selecionar a coluna quantidade. Aqui no grupo Number, vamos formatar como número. Number, número. E como quantidade não pode ser decimal, vamos reduzir as casas decimais para 0 casas decimais. E vamos formatar também a coluna preço unitário. Vamos selecionar currency, que é moeda. Depois disso, nós vamos calcular o preço total com base numa fórmula. Então, clique em igual. O preço total é igual à quantidade vezes o preço unitário. Clicando em Enter, a nossa fórmula já foi expandida e temos o preço total calculado. Depois nós vamos achar a média, que é clicando aqui na célula J1, escrevendo a função para o cálculo da média, que é Average. Vamos calcular a média dos preços totais. Nesse caso, nós encontramos a partir da célula G1, eu vou escrever G1 para abreviar, 2 pontos, e a última célula preenchida, que é G151. Fecho parênteses, clico em Enter, e assim já temos a nossa média calculada. De seguida, vamos aplicar a formatação condicional aqui na coluna preço total. As células em que o total da venda for superior à média, vamos formatar com fundo verde. As células em que o preço total é inferior à média, vamos formatar com fundo vermelho. Ok, seleciona aqui na coluna preço total, vem em Home, clique em Conditional Formatting, quer dizer formatação condicional. Neste menu drop-down, clique em New Rule, nova regra, clica nesta segunda opção. Aqui mais para baixo, nós vamos selecionar neste menu drop-down e clicamos em Greater Than, que é maior que. Aqui no campo a seguir, vamos clicar o valor da nossa média. A seguir, clicamos em Format. Vamos clicar aqui em Fill, que é preenchimento, valores acima da média. Vamos formatar com fundo verde. Então, clicamos em OK. Clicamos em OK mais uma vez e temos o nosso fundo verde aplicado. Todos os valores acima de 73.953 já foram formatados com fundo verde. A seguir, vamos aplicar a formatação condicional para o fundo vermelho para valores abaixo da média. Clicamos mais uma vez em formatação condicional, aqui New Rule, nova regra, a segunda opção, clicamos em menor que é less than. Aqui neste campo de valor, vamos selecionar o valor da média, clicamos em Format e no preenchimento, que é Fill, vamos selecionar a cor vermelha. Clicamos em OK, OK mais uma vez e a nossa formatação já foi aplicada. Para parar a gravação, nós vamos já aqui a Desenvolvedor, Developer e clicamos em Stop Recording, que é parar a gravação. E assim nós já gravamos a nossa macro, nós já automatizamos uma tarefa. O próximo passo é usar a macro que nós acabamos de gravar. Vamos clicar na base de dados 3 para usar a nossa macro. Clicamos dentro dos dados que nós queremos formatar e viemos na guia Insert para adicionar um botão para clicar sempre que nós quisermos executar a nossa macro. Então aqui em Insert, vamos no grupo Illustration, que é ilustrações, clicamos em Shapes, que quer dizer formas, e escolhemos uma forma qualquer para simbolizar o botão. Eu vou clicar neste retângulo, vou desenhar o retângulo e vou escrever formatar. Então vamos atribuir a nossa macro a este botão que nós acabamos de criar. Vou ajustar para que fique um pouco pequeno. Ok. Então para atribuir, clicamos no nosso botão com o botão direito do mouse. Viemos até aqui embaixo, Assign Macro, quer dizer atribuir macro. Clicamos e vamos escolher a macro que nós criamos, que é esta formatar planilhas. Selecionamos a macro e clicamos em OK. E o nosso botão já está criado. Agora podemos automatizar esta tarefa. Para executar aquela macro, basta clicar neste botão. Observe que quando eu passo o mouse por cima, aparece este dedinho aí. Se eu clico, a nossa macro já vai ser executada. Percebeu? Aqui ficou um pouco quebrado, porque o número é um pouco maior, vou ajustar. Exatamente. Então, ao clicar este botão, a nossa macro já foi criada. Para exemplificar mais uma vez,
vamos rodar a nossa macro aqui na base de dados 4. Não precisamos criar novamente o botão, é só vir na base de dados 3, copiamos este botão, clica na tecla Ctrl, é só pressionar em Ctrl, selecionar o seu botão, pressiona Ctrl C para copiar, viemos na base de dados 4, Ctrl V para colar. Aqui está o nosso botão, vou clicar num lugar vazio. Para executar a macro, clico mais uma vez no botão e já está executada a nossa macro. Então, você aprendeu a automatizar tarefas. Sempre que tiver uma tarefa semelhante a esta, atenção, esta macro só funciona quando nós queremos executar a mesma sequência de ações que nós realizamos para formatar esta tabela. Então, sempre que você tiver uma tabela semelhante, é só criar o botão, atribuir a macro, clica no botão e a sua formatação já é realizada. Então, nós já automatizamos uma tarefa simples. Qualquer tarefa no Excel, desde que seja repetitiva, pode ser automatizada. Nós podemos também automatizar tarefas complexas, mas este foi só um exemplo para você aprender a automatizar tarefas no Excel. Então, se gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aí também quais conteúdos você gostaria de aprender. Se quer aprender tudo, absolutamente tudo sobre o Excel, nós temos um curso completo. Vai aí na descrição deste vídeo, vai encontrar os nossos dados de contato, entre em contato conosco e nós vamos garantir a sua inscrição. Se ainda tivermos vaga disponível, vamos lhe adicionar à nossa turma e você vai aprender tudo sobre o Excel e vai mudar a maneira como trabalha com esta ferramenta, que hoje é uma das mais importantes do mercado de trabalho e vai impressionar seu chefe e qualquer colega e ganhar respeito. Tchau, tchau, até a próxima.